Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 26 de abril. O Ibovespa apresentou aqui uma queda de 0,44% após esse movimento de subida. Traz uma chance desse candle ser um candle de correção da alta do pregão de ontem, abrindo espaço para se ter mais um pregão de alta, mas lembrando, a tendência aqui nesse momento é uma tendência indefinida, no curto prazo, um gráfico diário, e lembrando as questões que eu já abordei nas últimas análises, existe uma chance da gente ter tido essa correção aqui em relação a toda essa movimentação para baixo, e está todo esse movimento aqui, nesse momento, dentro desse grande movimento de baixa. Então, para ter algo mais relevante para cima, o Ibovespa precisa realmente romper a região ali em torno de 66.200, resistência de 65.775 até 62.211, a máxima aqui desse topo. Enquanto isso não acontecer, segue a possibilidade de justamente gerar um novo movimento para baixo, considerando esse movimento de baixo, movimento de subida. A perda da mínima pregão de hoje, 64.679, traz justamente uma chance de ter um movimento para baixo e podendo encontrar um primeiro nível de suporte ali um pouco mais relevante, perto dos 63 mil pontos, uma leve linha de tendência de alta aqui no gráfico diário do índice. Nos futuros, no mini índice, cheguei a recomendar uma operação na ponta vendedora, abriu aqui com a forte queda, fez um movimento para baixo aqui com esses 3 candles no gráfico de 10 minutos, faz um movimento de correção. Dentro desse movimento de correção, eu recomendei venda na perda da mínima desse candle. Esse candle aciona a venda, mas não fecha lá embaixo, reposiciona o stop logo para se superasse a máxima desse candle novamente, porque esse candle antes de acionar a venda já tinha superado essa máxima, e esse próximo candle vai lá, aciona o stop da minha posição e depois gera aqui um movimento para baixo, mas não vai muito além, depois gera um movimento forte para cima. Depois disso, eu não recomendei novas entradas aqui, só mencionando aqui o resultado da operação. Foi uma operação com uma perda de 0,11%, capital total menos 0,14%. No gráfico de 60 minutos, a gente tem aqui, teve essa movimentação forte para cima e ficou aqui agora um pouco mais travado. Lembrando, dentro do que eu comentei no Ibovespa, existe essa chance de fazer algo nesse sentido, um candle de correção em relação ao pregão anterior, mas não dá para descartar essa possibilidade aqui. Se a gente olhar para um gráfico, principalmente de gráfico de 30 minutos, fica um pouco mais claro esse tipo de formação, de possível mudança dessa tendência, uma formação de ombro, cabeça, ombro aqui, um ombro aqui, outro ombro aqui. Esse aqui é o gráfico de 30 minutos, cabeça aqui nesse ponto, perdendo essa região aqui de suporte e usando essa região aqui de suporte como resistência, traz a chance de se trabalhar na ponta vendedora a partir do próximo pregão, na chance justamente de iniciar um movimento de baixa aqui pelo gráfico diário no mini índice. E para a ponta compradora, teria que realmente gerar alguma sinalização mais relevante aqui para cima, para se buscar olhar novamente para operações da ponta compradora de day trade. Para o mini dólar no pregão de hoje deu uma estilingada para cima e devolveu boa parte no pregão, no período da tarde, deixando aqui essa longa sombra superior. Ainda está em aberto, fecha só às 18 horas, mas enfim, a gente tem uma saída, aquele movimento de alta que a gente tinha comentado, que estava dentro do movimento de subida, a expectativa de o pregão de ontem ter tido um pregão mais com a expectativa de romper toda a região ali de triângulo simétrico, rompeu essa região, mas com fechamento ainda, vamos dizer assim, duvidoso, deixando essa longa sombra superior que mostra um enfraquecimento do movimento de subida, mas ainda assim o que a gente tem aqui é um movimento de alta, saindo dessa conjunção, o que traz a possibilidade pelo G60 disso aqui ser uma correção e gerar aqui um novo fundo ascendente em cima dessa região aqui de suporte. Então, acima desse patamar, em torno de 370, fica mais interessante para a ponta compradora após alguma sinalização de alta pelo G60. Se gerar a movimentação para baixo dessa região de 370 e passar a gerar topo no gráfico de menor periodicidade abaixo desse patamar, traz a possibilidade de se trabalhar na ponta vendedora para um possível fechamento desse gap e um retorno para dentro da região de indefinição, de congestão aqui do gráfico diário que a gente já mencionou. Depois disso, então, vamos para as ações. Lembrando, se essa videoanálise está sendo útil para você, dê um like nela, um joinha aí no YouTube, desde já agradeço sua valiosa audiência. A Petro aqui terminou o dia com queda de 2,37%, possibilidade de gerar um topo descendente na Petro, ou seja, um topo abaixo dessa região mais relevante, após testar ali aquela região que eu já tinha comentado na última videoanálise, a região de resistência de 14,87 até 14,53 até uma região principalmente de R$ 14,87. Gera um candle aqui semelhante a uma estrela cadente, que traz um sinal de reversão de um movimento de subida para um movimento de baixa. A perda da mínima desse pregão traz uma chance da Petro iniciar aqui um movimento para baixo, onde o principal nível de suporte nesse momento fica na casa dos R$ 13,55. Ela fechou exatamente no número redondo ali dos R$ 14. Então, aí seria uma das possibilidades de se trabalhar numa ponta vendedora, apesar do stop um pouco mais caro aqui, vamos dizer assim, pelo tamanho do candle que ela
montou no pregão de hoje. Se colocar ali em cima dos 14,49, fica no stop um pouco mais salgado, acima dos 4% em cima da Petro. Eu falo isso pelo espaço aqui, ó, observando o tamanho do stop para o espaço profundo é menor do que o tamanho do stop. Então, a operação em termos de relação risco-ganho seria mais interessante uma entrada um pouco mais acima, ou seja, ter mais um candle, por exemplo, aqui com um stop um pouco mais curto, seria mais interessante na Petro. Na Vale 5 dia também com fechamento na mínima, depois desse movimento de subida, trazendo a chance de gerar uma movimentação para baixo, naquela região também testada ali que a gente já tinha comentado na última videoanálise. Perda da mínima desse pregão traz espaço para gerar um movimento de baixa, contra um primeiro sinal de iniciar um movimento de subida no gráfico semanal, ou seja, uma operação um pouco mais arriscada em cima da Vale de ponta vendedora, em cima desse papel de swing trade. Ou seja, se essa uma venda aqui na perda da mínima de hoje, 26,76, não começa a andar, essa teria até um stop um pouco mais razoável em relação à volatilidade do ativo, mas é uma operação na questão de não estar totalmente alinhada para baixo no meu modo de ver, visto que já fez toda uma tendência para baixo, gerou um movimento mais forte aqui para cima, e se ela gerar um movimento fraco aqui para baixo, se encaixaria mais para mim essa entrada na ponta compradora de fundo ascendente em cima da Vale. Olhando agora para os próximos ativos, primeiramente CVC B3, um ativo que eu recomendei compra no pregão de hoje. Ela foi lá embaixo, mas terminou acionando aqui no período da tarde a superação da máxima do pregão anterior, 29,93. Compra foi executada, terminou fechando um pouco mais forte para cima no leilão de fechamento, em 30,24, com alta aqui de 1,99%. É uma compra que eu trabalhei com stop em R$ 29,33, depois que ela foi acionada já depois que o ativo já tinha vindo aqui para baixo e depois voltou para cima. Então segue nesse mesmo ponto, o stop aqui não deveria mais voltar para baixo desse nível de R$ 29,34, mínima do pregão anterior, colocando aqui os dados dessa operação, R$ 29,94 aí a recomendação para entrada, R$ 29,33 seria o ponto de stop. Esse stop seria um stop de 2,04% na operação e utilizando aqui 18% do capital total com objetivo em R$ 31,16. Teria que, ou seja, para buscar o objetivo, teria que superar a máxima aqui desse topo anterior a favor da sua atual tendência de alta do gráfico semanal e também dentro de um movimento de subida do gráfico semanal. Depois disso, BBAS3, falando aqui um pouco mais em ponta vendedora, com a possibilidade do Ibov também gerar um movimento para baixo. BBAS3 faz um movimento de subida, bem mais fraco do que foi aqui uma movimentação para baixo. Para num patamar ali que teve alguma certa negociação nesse patamar, numa região ali em termos de negociação, tenta superar uma resistência e volta aqui para baixo com um candle de reversão chamado de estrela cadente, até mais visível, mais interessante do que o da PETR4. Possibilidade também de se trabalhar numa ponta vendedora em cima do ativo, na perda da mínima do pregão de hoje, de 32,11, com stop para cima dos 32,93. Se a gente colocar aqui da mesma forma que eu fiz em cima da PTR4, se trabalhar aqui em cima da questão da relação risco-ganho, a gente teria aqui algo no sentido de um stop em torno de 2,7% e a distância para o fundo é maior do que esse stop. Então, pelo menos é uma relação risco-ganho mais satisfatória em relação a buscar uma operação de venda de swing trade em cima da BBAS3. Na ponta compradora, a HGTX3 ainda me chama atenção para se buscar uma compra avaliando essa movimentação aqui para baixo dela, dependendo da forma como tiver essa movimentação para baixo, a possibilidade de se buscar uma compra nesse ativo, na expectativa que ela venha ainda romper essa região aqui de topo anterior a favor da sua tendência de alta, romper aqui os R$ 19,38. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, um grande abraço e até o próximo pregão.